Seguinte, tenho informações sobre a estreia de Andreas Pereira. Informações trazidas de gente que conversou com pessoas próximas à comissão técnica do Palmeiras. O plano da comissão técnica do Palmeiras era colocar o Andreas Pereira para estrear contra o Inter de titular. Existia um plano de treinamento e de dinâmicas de treinamento para que ele estreasse contra o Inter de titular. E essa vaga seria no lugar do Evangelista. Esse era o plano para que ele jogasse pelo menos, sei lá, 60, 70 minutos contra o Inter de titular, na posição que o Abel enxerga o Andreas Pereira, vislumbra, né, o Andreas Pereira, para entender como vão funcionar as dinâmicas, e que esse jogo contra o Inter ia ditar o seguinte: quem será o titular contra o River, Andreas ou Lucas Evangelista? O plano é ter o Andreas, mas ninguém garante que ele vá se adaptar tão bem a ponto de, jogando com o time titular, já entender as dinâmicas do time e já entregar resultado, coisa que o Lucas Evangelista vem entregando, tá? Lucas Evangelista, mesmo no arroz com feijão, que é o que ele pode entregar, ele vem entregando. Então, ninguém tem essa certeza de que o Andreas Pereira vai conseguir entregar esse resultado. Mas o plano da comissão era treinar ele nessa data FIFA, nessa posição, e testá-lo contra o Inter. Se ele fosse bem contra o Inter, ele seria titular contra o River. Porém, ele foi convocado para a seleção brasileira. E aí, a comissão ainda está traçando uma nova rota. Porque o plano, o ideal, o que a comissão enxergava como ideal, era fazer esse teste contra o Inter. Mas ele não vai ter tempo para fazer treinamentos com o time titular, principalmente nessa sessão que já tinha sido montada, né? Esses 10 dias de treino já tinham sido montadas as sessões de treino pensando nisso. Então, Andreas Pereira deve jogar na terça-feira, ou pelo menos tá no banco, não sei se vai entrar contra a Bolívia lá na altitude, deve voltar na quarta-feira, não vai pegar o treino da quarta e vai treinar quinta e sexta. Ele tem 2 treinos. A chance do Palmeiras utilizá-lo como titular contra o Inter agora é baixíssima. Então, a informação que eu tenho é a seguinte: o Andreas Pereira deve estrear contra o Inter, mas a comissão vai bolar uma forma de testar ele no segundo tempo. Testar ele no segundo tempo, para ver se ele se ele se adapta bem. Se for um resultado absurdo, pode ser que ele seja titular contra o River. Mas a princípio, o plano inicial para o Andreas Pereira era que ele fosse titular contra o Inter para ser testado e possivelmente, dependendo do resultado, já ser titular na ida. Mas agora, com essa convocação para a seleção brasileira, o mais provável é que a comissão técnica do Palmeiras opte por usar ele como um reserva, a princípio, tanto contra o Inter e tanto contra o River Plate, e já preparando ele aos poucos para ganhando minutagem, para finalmente ser titular do Palmeiras no jogo de volta contra o River. Então, a informação que eu tive é essa: ele estava sendo preparado para ser titular contra o Inter, justamente para já ser titular contra o River. Mas, por causa dessa convocação, a grande chance mesmo é que ele vá ser titular do Palmeiras pela primeira vez, não seja nem contra o Inter e nem contra o River na ida, mas sim na volta. Talvez ele jogue até um jogo antes, que é contra, eu não me lembro agora, mas esse jogo intermediário entre a ida e a volta, talvez ele entre de titular nesse jogo intermediário para fazer esse último teste e aí jogar a volta como titular contra o River. Então, a informação que eu tive é essa, que o plano era colocar o Andreas Pereira para ser titular contra o River na ida, mas graças a Carleto Ancelotti é muito provável que ele seja reserva e Fortaleza, exatamente, Gustavo, e que ele vá fazer a sua estreia como titular nesse jogo contra o Fortaleza, que é entre a ida e a volta do jogo contra o River Plate. Bom, quero saber a opinião de vocês. Esse foi mais um corte das lives do canal Parmeiro. Ó, deixa o like, se inscreve aqui e deixa a sua opinião. Mas considere se tornar membro do canal Parmeiro. Por R$ 4,99 você ajuda o projeto, mas também você participa das lives como convidado ou na arquibancada dos membros do canal Parmeiro. E sim, na arquibancada dos membros, enquanto eu tô fazendo análise em tempo real dos jogos, você tá aqui por áudio comentando comigo, fechou? Então torne-se membro do canal Parmeiro, deixa o like, se inscreve no canal, pelo menos para dar aquela forcinha. E ó, tá passando outros vídeos aí, assiste aí e bora conhecer o meu trabalho aqui.
Fechou? A gente se vê no próximo vídeo. Avante palestra!